O Contade já faz algum tempo que está aí estudando as mudanças que vai acontecer e, com base nisso, a gente está levando até os clientes e amigos que a gente tem a informação de uma forma direta e objetiva para que vocês comecem a perceber o tamanho do problema que a gente tem pela frente nos próximos 7 anos da implantação da reforma tributária. Hoje, vamos conversar sobre o Simples, as mudanças dentro do Simples, as diversas alterações que o Simples terá que pensar de que forma ele vai fazer. Perfeito. Eu tirei o som de todos vocês para não atrapalhar a live aqui e a gente poder conversar mais abertamente. Eu tenho o meu técnico aqui que está me auxiliando diretamente, para que a gente não tenha nenhum problema na nossa aula de hoje. Eu já vou abrir a live aqui direto do nossa palestra. Eu só quero que você entenda que a Contade ela está buscando as informações, levando através da minha equipe, que ela é qualificada em relação a isso. Já faz muito tempo que a gente vem estudando essas mudanças, alterações e os impactos que vai ter dentro das empresas. Porque tem muita, mas muita alteração que os empresários terão que pensar e repensar de como executar dentro das suas empresas. Então, vamos iniciar aqui a própria reunião em si, para a gente poder só aguardando o sistema liberar aqui, que já vamos direto ao ponto. Eu gostaria de saber se vocês já estão vendo a live, para a gente poder ter uma noção. Já estão vendo essa tela aqui da reforma tributária? Perfeito. Já recebi a informação que vocês estão recebendo. Bom, com base nisso, hoje nós vamos conversar as novas regras do Simples e seus impactos nas empresas de lucro real e no lucro presumido. Eu quero que vocês se cuidem um pouquinho do que nós vamos conversar bem no início, para que vocês prestem atenção depois no que vai ser explicado e também vai ser calculado as três formas que a gente tem do Simples, que ela pode ser uma empresa de serviços, de comércio e indústria, com as diversas variações das tabelas que existem ali dentro. A gente vai fazer um cálculo hoje à noite para que vocês entendam o que dá de impacto na empresa que vai comprar dela. Pode ser empresa do lucro presumido e do lucro real. Vocês vão sentir o tamanho do impacto que poderá ter. Mas vamos dar sequência aqui na nossa live. Uma situação, se vocês tiverem perguntas, vocês podem já fazer ali no chat, podem fazer a solicitação, porque eu tenho duas pessoas da minha equipe que estão me acompanhando, e no final a gente vai responder todas as perguntas que vocês têm dúvidas, ok? O primeiro live que a gente quer mostrar aqui é os estudos que a calculadora da consultoria Reut, que é uma das maiores empresas que tem uma ferramenta gigantesca para calcular todo e qualquer tipo de situação em relação à reforma tributária, do qual a gente faz parte, a gente trabalha junto com eles, e eles fizeram um estudo e publicaram isso na Veja. Vocês podem ver que tem a data de quando foi publicado. Isso aí é um fato verídico, só que o que eu estou querendo dizer para vocês é que isso aí não é impacto do imposto que vai aumentar. As empresas como um todo, 93 das empresas vão pagar mais para ter o seu produto dentro das suas empresas. Não é somente de imposto, porque isso impacta nos custos do produto e impacta também, em alguns casos, diretamente no aumento do imposto. Então, pelo estudo da Reuters, apenas 7% das empresas vai ter uma equivalência de tributária do que vai acontecer. O restante 93% pagarão mais na reforma tributária. Então, os impactos dela é extremamente grande e poderá trazer muitos problemas para as empresas no Brasil. Continuando, todas as pessoas que eu já ouvi falar, que conversaram comigo, todas elas estão dizendo que é apenas a mudança na forma de cálculo dos impostos. Eu vou mostrar para vocês que não é esse o nosso problema.
está ligado diretamente com a situação da empresa. Vou fazer aqui uma análise pontual para vocês, para que vocês percebam do que realmente está acontecendo na nossa carga tributária e nos nossos estudos internos. Temos aqui um iceberg, que aqui está aparecendo apenas uma ponta do problema, o restante está oculto, todos nós conhecemos o iceberg e sabemos do problema que tem. Então, em cima aparece pouco, mas embaixo aparece uma infinidade de situações que têm que ser mudadas. Primeiro, nós vamos ter que ter uma necessidade maior de capital de giro dentro das empresas. Significa que nós vamos ter que ter um pulmão financeiro maior para poder passar esse período financeiro dos próximos 7 anos dentro das empresas. Fora isso, nós vamos ter que fazer uma análise de preço e da tributação de todos os nossos fornecedores, porque nós estamos falando dos créditos que nós vamos ter. Então, todas elas passarão por uma análise tributária dos fornecedores e avaliação de preços. Fora isso, nós vamos ter que ter uma revisão de preço dos nossos produtos, porque durante 7 anos nós vamos ter 2 cálculos de custo dentro dos nossos negócios, de uma forma atual e da próxima forma que vai implantando gradativamente até em 2033, ser implantado 100% da reforma tributária. Análise das margens de contribuição atual. A maioria das empresas que a gente conhece, alguns nem sabem o que é margem de contribuição. Eles vão ter que fazer uma análise muito, mas muito pontual dentro de todos os seus produtos para saber a margem de contribuição, se está tendo lucro ou não efetivamente, para poder pagar as despesas fixas e também a estrutura do negócio e também ter lucro efetivo dentro do seu negócio. Porque o que acontece com as empresas hoje em dia, elas sabem que existe e fazem o preço pelo mercado. Amanhã não vai ter como fazer mais dessa forma. Além disso, nós vamos ter que implantar um ERP muito, mas muito robusto para conseguir fazer os controles de tudo que a gente vai fazer na nossa reforma tributária. Além disso, nós vamos ter que implantar um controle financeiro muito profissional, porque não vai poder ter aquela mistura do dinheiro da empresa com o bolso do empresário. Tem que haver uma divisão para poder controlar de uma forma correta, porque tudo pode gerar multa para o empresário nessa situação. Então, tem que ter o controle. Ciclo de prazo de recebimento versus o pagamento. Quase que com certeza, ou vai reduzir o custo de recebimento, e todos nós vamos tentar aumentar o prazo de pagamento, porque vai faltar caixa nas empresas como um todo. E isso precisa ser equalizado e pensado com antecedência. Fora isso, a análise dos impactos comerciais do nosso produto. Porque dentro da nossa empresa, nós vamos ter que ter diversos estudos para conseguir fazer os preços de uma forma correta. Planejamento tributário criterioso. O contador vai ter que estar muito, mas muito antenado com as coisas que estão acontecendo e avisando os seus clientes para que ele consiga fazer de uma forma correta os cálculos dos seus produtos, porque isso pode impactar diretamente no financeiro das empresas. Além disso, tem muitas outras mudanças dentro da estruturação da empresa. Por exemplo, o departamento de compras, ele vai ter que ser quase um expert contábil dos créditos que vai ter para poder saber certo o que pode comprar e o que não pode, de que forma que pode comprar e de que forma que ele vai fazer aquela compra daquele produto. Porque se você comprou errado, todos nós aqui sabemos que quem paga sempre é o resultado da empresa. Então, o controle deve e será muito, muito grande. Por isso que a gente já está avisando com antecedência o que pode alterar. Mas vamos para a nossa palestra de hoje. Até agora eu só mostrei para vocês o tamanho do problema que a gente tem pela frente, que ele não é pequeno, ele é muito grande, e todos os empresários têm que pensar propriamente nisso, ok? Então, hoje nós vamos conversar os tópicos que serão abordados. Novo mecanismo de crédito. Esse sistema híbrido, no mesmo simples, eu posso ter 2 formas de tributar. Isso vai impactar em quem compra dele, porque ele vai ter que saber a tua forma de tributar. Impacto nas mudanças do simples no regime normal. Efeitos financeiros e redução de riscos. Estratégia de planejamento tributário.
Além disso, simulações práticas é o que vamos fazer nesta aula, no final desta aula. Bem, vamos tentar explicar para vocês o que é o sistema híbrido dentro do Simples, porque nós estamos falando de empresas simples, mas quem compra dessas empresas simples são empresas de lucro real e presumido. Então, eles vão ter que saber qual é a sua tributação, de que forma você está fazendo a sua contabilidade, levando até a Receita Federal as informações de forma fidedigna, para não ter nenhum problema com o seu cliente. Então, nessa situação aqui, nós temos sistema híbrido. Eu vou ter o simples, dentro desse simples eu vou pagar imposto de renda, a contribuição social, o INSS. Eu vou estar pagando dentro da guia do simples. Se eu fizer a opção do IVA dual, eu vou pagar o IVA também. Depende a minha análise financeira dentro do meu negócio, a minha análise tributária também, eu posso fazer a opção de entrar no IVA, mesmo estando no Simples, por causa do crédito que eu vou ter que dar para os nossos clientes, vou ter que passar isso para o cliente. Só que o governo criou uma artimanha também. Durante o ano, nós vamos poder fazer duas opções. Até o mês de setembro de 2026, eu vou ter que fazer a opção da validade para janeiro de 27, que é o primeiro semestre. Janeiro a junho de 2027, eu posso optar. Eu vou ficar no Simples, mas eu não quero entrar no IVA. É uma opção do empresário. No segundo trimestre, ele pode optar: eu vou entrar no IVA e vou continuar dentro do Simples. É uma opção do empresário. Porém, o empresário terá que ser informado de que forma ele vai tributar, como ele vai calcular os tributos dele e os custos dele, porque muda como você tem que calcular os seus impostos dentro do seu negócio. Compras das empresas do Simples. Se eu não sou optante do Simples, veja bem, eu não sou optante do Simples, mas eu vou vender para uma empresa do lucro real e do lucro presumido. Eu tenho que tomar alguns cuidados, porque eu posso ter problema financeiro de não vender para essas empresas, porque eu não vou dar o crédito como ele assim espera para o negócio dele. Aqui a gente pode informar para vocês que também vai poder fazer a opção, porque essa opção ela é semestral, é repetitivo, sim, mas ela pode ser optado duas vezes no ano. O contador vai ter que estar preparado para fazer a forma 6 meses de um jeito e 6 meses de outro. Os sistemas terão que ser muito bem preparados para que seja feito de uma forma correta. Como funcionam os créditos fiscais na nova legislação? As empresas do Simples não optantes pelo IVA, elas não são optantes. Crédito somente do efetivamente pago. Dentro da tua guia do Simples, você está pagando imposto de renda, contribuição social, o INSS dos seus funcionários, o PIS, o COFINS, o ICM e o ISS. Todos esses impostos estão incluídos na sua guia do Simples hoje. Dentro disso, se você não fizer a opção, você vai poder passar um crédito muito pequeno para o seu cliente. Isso pode impactar no possível troca do fornecedor por falta de crédito ou por redução muito grande do crédito, além do custo que se torna mais caro, que eu vou provar hoje à noite. Aqui dentro da guia do próprio Simples, eu até mostrei para vocês, aqui nós temos o imposto de renda, a contribuição social, o COFINS, o PIS, o INSS e o ICM. O COFINS e o PIS ele é no CBS, que é o IVA dual, e o ICM ele vai estar no IBS. Se essa empresa fosse do Simples, ele pagaria também o ISS e estaria incluído no IBS, que é o imposto municipal. Numa guia, vocês pagam tudo. Esse seria o valor do crédito que eu estaria passando para o meu cliente. 730 aqui, 150 e mais 1.013 do ICMS. Esses seriam os valores que eu passaria de crédito nesta situação de não opção do IVA.
Lembre-se que eu posso fazer 2 vezes por ano. De janeiro a junho, posso estar dentro do Simples no IVA, e de julho a dezembro, posso estar no Simples fora do IVA. Isso você vai ter que comunicar o seu cliente. Vamos fazer uma compra aqui de uma empresa do Simples. Ela é optante do IVA. No mecanismo de crédito das empresas do lucro real e presumido, eu estou vendendo para a empresa do lucro real e empresa do presumido. Nessa situação, eu posso fazer a opção, é a mesma situação em questão da opção que eu posso fazer. Cada 6 meses eu posso mudar a minha tributação do Simples. Eu não estou dizendo sair do Simples, é dentro do Simples ter duas tributações: o Simples, que é atual, e o Simples dentro do IVA, que é outra forma de calcular. Dentro disso, como funcionam os créditos fiscais na nova legislação? A empresa optante pelo IVA dual, ele passa o crédito integral. Nós vamos mostrar um cálculo aqui para que vocês entendam a forma de fazer isso, como é hoje. Por exemplo, eu tenho uma faixa de uma empresa aqui, que ele é do comércio. Isso aqui é tudo hipotético, é tudo números hipotéticos, mas, porém, as tabelas são verdadeiras. A empresa que está na faixa 4, dentro do Simples. Só um pouquinho. A empresa do Simples, que ele não é optante do IVA, ele vai me passar 4,63 de crédito, que é aqui. Uma faixa de até 1.800.000, ele paga todos os impostos, mas o crédito que eu vou ter é 4,63. Mas se eu fizer a opção do IVA, eu vou, da mesma faixa, eu vou passar um crédito de 27,5, que é o valor do IVA que deverá ser votado. Estão falando em 28,5, nós estamos acreditando que vai chegar em 28, o que realmente vai acontecer na hora de implantar. Desculpa. Passando mais para frente, nós temos a mesma situação, porém uma empresa, uma indústria. Vocês notam que aqui é 4,58 se ela não for optante do Simples, mas se ela for optante do Simples e estiver no IVA dual, ela vai passar 27,5. Então, pensa na hora de vender o seu produto, eu posso fazer verificar se você é do Simples, se você é optante. Pode ser que eu compre de você, ou eu não compro de você porque você vai me dar pouco crédito e na hora que eu for vender, eu vou ter que pagar o imposto cheio, porque você não me passou o seu crédito da mercadoria que você vendeu. Continuando, dentro do próprio sistema de serviços, o governo criou, são 18 atividades que terão redução da tabela do IVA. Nós temos aqui administradores, advogados, arquitetos, urbanistas, contadores, profissionais da educação e técnicos agrícolas. Nós botamos só alguns, porque a tabela era muito grande e não caberia aqui. Então, numa próxima live, a gente pode explicar detalhadamente o que vai acontecer com as empresas do Simples para que vocês tenham a devida noção. Aqui, nós já temos as empresas do serviço. A primeira continua com a mesma faixa de contribuição aqui, do Simples. Aqui nós estamos com a empresa que não é optante do IVA, ele vai me passar um crédito de 6,88. Se ele for mesmo faturamento e ele for optante, ele vai me passar 27. Mas tem uma outra, que é uma atividade reduzida, que é uma daquelas que eu passei anteriormente, uma dessas aqui. Ele vai me gerar 19,25. Então, ou seja, quase 8% a menos você vai me gerar. Com certeza haverá um estudo com esse profissional para ver qual o crédito que ele vai me dar, para que depois a gente acerte o valor final do preço. Porque isso aqui é valor do produto mais o IVA, que vai ser cobrado dos nossos clientes. Então, aqui tem
uma tabela simples, onde vocês podem ver o tamanho do impacto que pode ter o empresário que vai fazer a compra no nosso produto. E também o nosso fluxo de caixa, que vai impactar em fluxo de caixa das empresas. A gente fala bastante do fluxo de caixa, porque o que ocorre é que eu não vou receber 100% do que eu estou devendo, que eu vendi. Eu vou receber apenas 70%, vamos arredondar. 70% eu vou receber para trabalhar com o meu negócio, os outros o governo vai controlar, que é os 27,5% que eu estou falando aqui. Isso impacta no financeiro de qualquer empresa. Continuando, fizemos um cálculo aqui, ó, como as mudanças do Simples impactam nas empresas do regime normal, tributário dela. 1.800.000, nós tentamos mostrar para vocês o impacto do fluxo de caixa financeiro, que é o problema. Porque uma empresa que ela é do Simples Nacional, está na faixa que é de 1.800.000, ela vendeu aqui 50 mil. Para ela fazer o cálculo para me vender com IVA, ela vai ter que tirar o PIS, o COFINS, o ICM e o ISS da base do valor que ela está me vendendo. Neste caso, ela tirou 4,58, então o valor do produto é 47.750, mais a tabela do IVA, 13.120, eu vou ter que desembolsar 60.830 do meu caixa para comprar o mesmo produto. Vocês notem que no final a empresa ela fica igual na hora da venda. Se eu sou do Simples e eu sou optante do IVA, eu vou receber a mesma coisa que eu estou recebendo hoje, por causa dos impostos que está embutido. Aqui embaixo, eu não sou optante. Vou vender os mesmos 50 mil, vou pagar as minhas alíquotas aqui e vai ficar exatamente igual, 47.710, o valor que vai ficar no caixa da empresa do Simples. Este é um problema que a gente tem que analisar, porque neste caso aqui, a empresa do lucro real, a empresa do lucro presumido, ele vai ter que desembolsar 26% a mais para comprar o mesmo produto que antes ele comprava com 50 mil, só por causa dos créditos dos impostos. Eu sei que é um pouco difícil de entender, mas nós vamos fazer cálculo aqui na frente e vocês vão entender um pouquinho melhor a informação em relação a isso, porque vocês vão perceber quando compra de uma forma é de um jeito, compra de outra de outro jeito, e embaixo vai ter o cálculo exato de quanto vocês vão pagar de imposto e também qual o crédito que vocês vão gerar. Se eu estiver indo rápido, pessoal, vocês me chamem a atenção que eu, às vezes, acelero muito, entendeu? Continuando. Efeitos financeiros e como minimizar impactos na sua operação. Aqui é mais para o empresário do Simples, que vocês vão ter que fazer uma avaliação um pouco criteriosa para saber até onde vocês podem ir e fazer a devida opção do produto que vocês têm. Principais risco financeiro pós-reforma. A gente vai falar especificamente sobre isso, os principais riscos pós-reforma, a implantação da reforma, que isso vai acontecer a partir do ano 27 para as empresas do Simples, mas no ano 26, as outras empresas, todas elas estarão incluídas nessa modalidade. Claro que uma redução de alíquota vai apenas ser 1% a partir do ano 26, já no ano 27 vai ser 10%. Redução das margens de contribuição. Todos nós, empresários, sabemos que hoje o que nos dá resultado é a margem de contribuição. Às vezes tem empresa que fatura milhões e ela está deficitária financeiramente, ela não tem resultado. O que acontece com isso é que a margem de contribuição dessas empresas, elas vão estar erradas em algum momento. E aí o negócio banca e passa a pegar dinheiro emprestado em banco, passa a não conseguir pagar as contas, mesmo faturando milhões, porque a margem de contribuição não está devidamente adequada com a realidade do seu negócio. Porque muitas vezes a gente faz o preço pelo que o vizinho vende. Só que isso é digamos, um problema muito grave que os empresários têm que mudar um pouco o raciocínio,
porque vocês têm que pensar no seu negócio, a margem de contribuição de cada produto do seu negócio. A gente sabe que isso é difícil de calcular, mas as pessoas têm profissionais altamente qualificados para isso. Nós, do Contade, sabemos fazer isso e podemos ensinar os nossos empresários a calcular essa margem de contribuição. Se for necessário, a gente pode efetivamente ajudar o empresário a resolver esse problema, porque a gente sente que os empresários estão com problema financeiro e outros estão com sobrando caixa e não tem a justificativa. Por que que um sobra e outro não? A margem de contribuição está errada, o seu controle financeiro está errado e muitas outras coisas estão errado dentro do seu negócio. Isso acaba criando problema financeiro para ele. Aumento dos custos operacionais. O sistema que você tem hoje não é só aquela emissão de nota, você vai ter que ter um controle muito, mas muito grande. Pensa aqui comigo, nós estamos falando de dois impostos, que é o imposto federal e o imposto estadual. O federal é nacional, não muda para ninguém. Todos serão iguais, fora a redução que tem conforme a sua profissão. Mas o imposto estadual, nós podemos ter 27 alíquotas do imposto estadual. E também cada município poderá ter a sua alíquota diferenciada. Na hora que eu for vender para aquele município, eu tenho que saber a alíquota daquele município, daquele estado, para poder fazer o IVA. Isso vai estar dentro dos nossos custos, porque nós vamos ter que trabalhar isso no nosso problema interno para poder vender de uma forma correta para o empresário. Aí eu tenho um sistema que apenas emite nota. Não vai funcionar. Temos que ter um sistema robusto que saiba calcular de forma correta. Senão o empresário fatalmente vai fazer a sua guia, a sua nota fiscal errada, e o sistema não vai aprovar, porque se tiver errado, ele não aprova a emissão da nota, porque tem erro de cálculo de imposto ali dentro. Aí tu vai ter que tentar fazer a nota de um jeito correto e sempre vai estar algo errado, porque o sistema não é robusto que entenda todo o país como um todo. Porque hoje vender para São Paulo vai ser diferente que vender para Rio de Janeiro, que a alíquota daquele estado muda, mas a alíquota do município também pode mudar. E isso vai impactar na hora de emitir a nota fiscal. Vai ter um sério problemas de sistema. Além disso, nós vamos ter uma redução muito drástica no nosso fluxo de caixa, porque eu vou ter que pagar mais para ter o mesmo produto que eu tenho hoje. E isso vai impactar naquele controle financeiro que o empresário, às vezes, ele tem o bolso, tem o dinheiro no bolso, mas não o controle real do que realmente está acontecendo. E aí vai faltar dinheiro no caixa, ele vai acabar recorrendo aos bancos e você sabe que o juro está elevado nesse momento no Brasil. Temos que ter um controle maior do nosso fluxo de caixa. Para isso, tem que ter o profissional que te ajuda a fazer isso, para entender o seu negócio e poder fazer de uma forma correta. Senão, você vai acabar pagando mais imposto, vai ter problema financeiro e daqui a pouco você vai ter alguma crise emocional por causa de falta de dinheiro. E esse negócio, infelizmente, poderá causar isso se você não for bem orientado. Ações para reduzir os impactos. O que devemos fazer para que a gente possa reduzir o impacto desse problema? Revisão dos contratos com os fornecedores. Revisão dos nossos fornecedores, eu vou ter que saber qual é que é a tributação dele, se ele está pagando os impostos em dia ou não, se ele está no sistema do Split Payment ou não, se ele optou pelo Simples e está dentro do IVA dual, tudo isso apenas do fornecedor. Nós vamos ter que fazer digamos, uma investigação de todos os nossos fornecedores e daqui a pouco poderemos ter que escolher um fornecedor diferente daquele que não nos estará trazendo benefício do imposto. Porque se ele não pagar, você vai ter que pagar com a sua venda, porque ele não vai te gerar o crédito e você já vendeu o produto, vai ter que vender e quem vai bancar é você. Aí nós estamos mexendo no financeiro. Você vai ter que ter mais dinheiro para conseguir fazer a mesma venda que atualmente está exercendo.
Análise do enquadramento tributário, foi o que eu falei antes, de sua empresa e também dos seus fornecedores, porque os seus fornecedores impactam diretamente no seu imposto. Se ele não paga, você paga. Se ele está fora do simples, não optou pelo dual, o imposto IVA dual, você vai ter que pagar na hora que você vai vender. Porque quando você vai vender o seu produto, você vai ter que analisar a chegada do produto. Nesse momento, você vai ter que verificar qual é o teu problema real para conseguir fazer as coisas de uma forma segura dentro do seu negócio. E isso vai impactar diretamente no financeiro, no fluxo de caixa. Teve o Juliano que levantou a mão. No final, Juliano, a gente vai deixar a palavra para poder a gente explicar para todos, ok? Planejamento do fluxo de caixa, que isso é uma situação obrigatória, nós vamos ter que fazer isso. Infelizmente, todos nós vamos ter que aprender a lidar com as nossas empresas. Afinal, são 60 anos que a gente está pagando os impostos dessa forma, já é um vício a gente simplesmente botar a alíquota do imposto, calcular e está tudo certo. Mas não vai ser mais assim, nós vamos ter que mudar. E isso vai impactar em todos nós. E quando eu falo todos nós, é todos nós mesmos, sem exceção. Ninguém está fora disso, todos nós estamos dentro do IVA, todos nós teremos que fazer as nossas análises para que a gente consiga fazer de uma forma correta e evitar de pagar muito mais imposto de algo que eu nem sequer calculei correto. Por isso que tem que ser analisado de uma forma correta. Os assessores, as pessoas de contabilidade, terão um trabalho imenso pela frente para conseguir mostrar para o empresário que ele vai ter que mudar um pouco a sua estratégia financeira, a sua estruturação do seu negócio, ou o próprio negócio, para que ele possa sair de uma forma correta no final da implantação da reforma tributária. Então, a nossa obrigação de contador é passar a informação. Daqui a pouco nós vamos fazer os cálculos, vocês vão entender o problema. Vocês vão perceber qual é a preocupação que a gente tem com os nossos empresários. Revisão dos custos operacionais. Vocês vão ter que entrar dentro da empresa e fazer uma revisão geral dos custos dos nossos operacionais. Isso vai impactar em dinheiro, mais dinheiro no nosso negócio, mais estruturação do nosso negócio, mais controle. Você vai ter que controlar o imposto do seu fornecedor. O seu cliente vai controlar o seu imposto. Tudo isso vai se tornar uma cadeia de controle, todos controlando todo mundo. Aquele dinheiro por fora que alguns empresários, porventura, venham a fazer, não vai ter mais como usar isso, porque o governo até mesmo está pensando em mudar, isso já está implantado no Brasil, que é o Drex, que eles falam, o governo vai implantar a moeda digital. Por que está implantando a moeda digital? Por que tem o controle do Pix hoje? Porque todo mundo diz, mas não vai mais ter controle nenhum. Não se engane. O controle do Pix ele já tem desde 2016 e o governo já sabe todas as nossas movimentações, 100% de todas as nossas movimentações. As empresas também, porque todos nós estamos lá dentro desse controle, que é a E-Financeira, se vocês querem saber. Essa é a declaração que os bancos estão enviando para a Receita Federal a cada 6 meses de toda a nossa movimentação dos 6 meses, e, consequentemente, é do ano inteiro. Então, a gente tem que abrir alguns olhos, começar a olhar a situação que está vindo pela frente e começar a pensar desde já. Já ouvi alguns empresários dizer que a partir do ano 26 ele vai se preocupar. E eu vou dizer com de jogo aberto para vocês, estará atrasado, porque não vai conseguir implantar da noite para o dia as mudanças que precisa fazer. Vocês viram que eu falei diversas situações aqui e não falei um terço do problema que a gente tem. E quando a gente fala no nosso financeiro, ele é extremamente grave, porque mexe diretamente naquela capacidade do empresário de se manter vivo, se manter saudável dentro do seu negócio. E isso vocês têm que perceber que a situação que vamos passar pela frente, ela tem que ser bem estudada antes de fazer, porque senão teremos problema pela frente. Vamos passar aqui a fazer o estudo que é da própria
dos cálculos que nós vamos fazer. Pedi ajuda aqui ao universitário, tenho o meu profissional que está me auxiliando, ele vai colaborar conosco aqui da forma de cálculo. Essa tabela que criamos, Joyce, se você estiver ouvindo, por favor, me mandou, se estiver vendo, por favor, me manda uma mensagem aqui. Eu não sei se todos estão vendo. Bom, nós fizemos uma tabela aqui no Excel, onde ela usa as tabelas do Simples, todas elas estão aqui, todas estão com o valor, só que está pequeno, Gisele. Vou aumentar um pouco para ficar melhor. Estou com o meu profissional, está me auxiliando aqui. Aqui o meu profissional ele fez uma tabela, onde ele pegou as tabelas do Simples, propriamente dito, de todos os cálculos que está aqui, que é do comércio, que é do serviço, que é da indústria, e trouxe todas as tabelas que eu tenho, porque eu posso escolher aqui quem vai comprar de mim, que tipo de tributação eu tenho, e aqui embaixo, neste item, vocês vão perceber o que acontece com A, o que acontece com B. E eu vou explicar para vocês entenderem. Vamos imaginar que a minha empresa ela seja do comércio. Eu estou no lucro presumido. Eu vou comprar do comércio, aqui. E esse comércio pode estar em qualquer das alíquotas que tem aqui nas faixas. Para que a gente fale aqui, nós temos muito empresário nessa palestra, dentro do Simples existe faixa de tributação. Conforme o seu faturamento, aumenta a alíquota dos seus impostos. Estou falando do imposto lucro real, contribuição social, o INSS dos seus colaboradores, o PIS, o COFINS, o ICM e o ISS. Quando a gente está dentro de determinadas faixas, ele vai aumentando essas alíquotas, podendo chegar, como no caso de uma indústria, pode começar com 3,5% e pode chegar em até 14% de simples a pagar. Depende do faturamento dessa empresa. Isso tem que ser avaliado na hora de fazer a venda para o IVA. Então, nesta situação aqui, eu escolhi a faixa 4, que é até 1.800.000, e ele é do Simples e ele é optante pelo IVA. Olha o que acontece aqui embaixo. Ó. Simples, optante. O que ocorre com a minha compra? Eu estou comprando desta empresa. Sou do comércio, sou do presumido, eu estou comprando de um fornecedor que está na faixa 4, ele é do comércio e ele está optado pelo IVA, ele é do Simples e também optou pelo IVA. Eu vou pagar 50.000 na mercadoria dele. Se ele não estiver dentro do IVA, ele vai me dar 4,63 de crédito sobre 50.000. Mas como ele está optado, ele vai ter que pegar esses 50.000, tirar os impostos que vai para o IVA, que é 4,63, vai sobrar 47.684,75. Vai incluir o IVA e ele paga os impostos em dia. Eu, Adilson, sou do comércio, sou do presumido, eu terei que desembolsar 60.798 para comprar o mesmo produto que antes eu comprava por 50. Note que nós temos uma diferença aqui de 13 mil reais em torno disso, tá? 10.800 reais de diferença, que eu vou ter que pagar mais para ter o mesmo produto que tinha antes. Mas note que aqui embaixo, nessa situação, não houve diferença para o empresário do Simples. Não tem diferença. Ele apenas teve uma redução, neste caso, ele teve uma redução de 1,53 no valor final do seu produto. Então, são situações que vocês vão ter que analisar caso a caso, situação a situação, para que vocês possam comprar de uma forma correta dentro da sua empresa.
O empresário ele tem quase que convicção que os empresários às vezes ficam confusos com tanta informação. Os contadores eles têm que se aperfeiçoar muito para conseguir passar essas informações seguras e tranquilas para o empresário. Porque ele, na cabeça do empresário, ele vai preferir pagar 50, mas na hora que ele for vender esses 50, ele vai ter que bancar esses 13 em cima do produto dele. Porque ele vai comprar uma mercadoria por 50, nós estamos falando de comércio, gente, tá? Eu vou comprar por 50 e esse mesmo produto eu posso vender ele por 60, por 70, por 80, porque eu vou botar a minha margem de contribuição ali dentro. Vou botar meu lucro ali dentro. Vou botar os meus impostos que eu tenho, o imposto de renda, a contribuição social vai continuar tendo igual. Isso vai encarecer o meu produto e vai custar mais caro para a sociedade como um todo. Isso é um dos cálculos que a gente faz. Mas se nós formos mudar agora, vamos mudar só do comércio, só do lucro real e é a mesma situação. Eu vou pagar mais caro 8,89 a mesma mercadoria que antes, sou do comércio, sou do lucro real, comprei de uma empresa do Simples na faixa 4, ele é do Simples, optou pelo IVA, está dentro do sistema Sprint Payment, eu vou pagar mais caro, 8,89 o meu produto. Aumenta ou não aumenta a nossa carga tributária? Aumenta. Mas vamos imaginar que esse cliente aqui, ele não quis optar. Ele pode ser do lucro presumido ou do lucro real também, que ele também faz o cálculo aqui. Olha o tamanho do estrago que acontece no financeiro. Veja bem, somos do lucro, sou o comércio, sou do lucro real, eu comprei do comércio e de quem eu comprei. Ele pode ser do presumido ou pode ser do lucro real. O processo é igual, porém aqui embaixo aumenta o meu produto em quase 30%. De uma forma direta, vai aumentar o meu produto. Consequentemente, vai aumentar o meu produto de venda. E aí, o meu mercado pode encolher. Isso, neste caso, ele está pagando os impostos em dia, porque se ele não pagar, pode dar influência no seu resultado. Vai para 65% o teu custo, porque ele não pagou o imposto e é você que vai ter que pagar na hora de vender. Isso custa uma. O fluxo de caixa vai ter que ser exageradamente alto para conseguir bancar todo esse negócio. Essa tabela aqui foi auditada por nós dentro do Contade, foi buscado dentro da Reut para que eles possam nos orientar. Mas quem montou foi a equipe do Contade e nós com a orientação da Reut, que é uma empresa que faz qualquer tipo de cálculo de qualquer tipo de empresa. Esse é o resultado real que aconteceu e acontece realmente. Aí você vai dizer, Adilson, você está sonhando. Eu disse, não, eu consigo te provar isso e te dar em letras, em números exatos o que acontece. Neste caso aqui, eles somente não pagam o imposto em dia. Você comprou de um fornecedor que não paga os impostos. Você vai pagar mais caro o seu produto, quase 65%. Então, é uma situação complicada. Nós vamos ter que trabalhar os nossos fornecedores, nós vamos ter que trabalhar os nossos custos dentro do nosso negócio. Mas vamos fazer um outro cálculo aqui. Vamos trabalhar uma empresa de serviço, é do lucro real. Ele pode ter comprado empresas de serviço, ele pode ser do Simples e é optante do IVA. Os números, ele vai, é igual, 50 de serviços que eu contratei, eu vou ter um crédito de 6,88. Mas pelo IVA, vai me aumentar 31% esse preço de serviços que eu vou ter. Aqui, ele não estava pagando imposto. Desculpa, gente, ele não estava pagando imposto. Mas se ele paga o imposto, ó, fica igual. Olha a mudança que nós estamos tendo de um caso para o outro. Pensa se você vai ter que controlar o seu fornecedor, se ele paga imposto ou não. Nós sabemos que a maioria das empresas no Brasil não só
Digamos assim, a maioria está com problema financeiro e a maioria ele usa o dinheiro do governo para se manter de forma saudável. E aí isso acaba criando um problema, gerando um problema muito grave nos nossos negócios. E a partir da manhã isso vai se tornar bastante grave. Nós temos um ano para começar a se adaptar e trabalhar os nossos fornecedores, trabalhar os nossos custos, trabalhar a nossa implantação interna, trabalhar a cabeça do nosso departamento de compras. Ele vai ter que entender de toda essa forma de cálculo, porque senão, infelizmente, quem vai pagar é o fluxo de caixa da empresa. E isso é uma situação extremamente ruim. Financeiramente falando, são poucos que conseguem bancar um imposto duplo, o meu e o teu, porque se eu não paguei o imposto, você vai pagar no seu produto na hora de vender. Isso você só vai descobrir no mês seguinte, na hora de entregar o produto, porque você vendeu, comprou de mim, eu não paguei e você vai ter que pagar o meu imposto. Esperar eu parcelar ou pagar o meu para que você possa ter o seu crédito. Então a situação ela é complexa, mas se bem estudada não é tão complexa assim. Mas vamos fazer um outro cálculo para que você entenda. Se a empresa ela é do serviço, ela pode ser do presumido, ela vai pagar menos imposto. O custo desse serviço já diminui. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que, conforme a tributação do seu fornecedor, muda os custos do seu produto. E se ele estiver pagando os impostos em dia, tá ok. Se ele não tiver, quem banca é você. Eu vou tirar aqui, eu vou dizer que esse cliente não está, ele é do presumido, está trabalhando com a empresa de serviço e ele não paga os impostos em dia. Olha o tamanho do problema que a gente tem. Já aumenta 18,72 para que você pague na hora de entregar o seu serviço para o seu cliente. Porque se você atrasar o seu imposto, o seu cliente não vai comprar de você. Por isso que os custos têm que ser trabalhados de uma forma correta. Por isso que o seu controle financeiro tem que trabalhar de uma forma correta. Então, existe uma mudança nos próximos exercícios que ela será de extrema necessidade dos contadores. Os contadores vão ter que estar muito antenados para que ele consiga orientar os seus clientes a sair de uma forma saudável da implantação disso, porque não vai mudar. O governo já decretou, já publicou, já sancionou, agora falta apenas algumas regulamentações de como vai funcionar. Vamos voltar para outro lista. Essa tabela essa tabela aqui, eu posso mandar as telas para vocês, mas eu não poderei entregar essa tabela para vocês, ok? Só um pouquinho que está abrindo nosso PowerPoint, para a gente dar sequência no próprio trabalho. Então, nós paramos aqui, onde eu fiz alguns cálculos para vocês. Tenho certeza que todos ficaram um pouco preocupados com os números que eu mostrei, mas esses números foram auditados, eles não estão errados, estão de uma forma fáceis de entender, porém o que ocorre dentro dos nossos negócios é a mudanças drástica que nós vamos ter que ter. A implantação vai ter que ter muita mudança para conseguir fazer as coisas que nós precisamos. Eu vou abrir para vocês as perguntas e respostas aí. Eu sei que vocês têm dúvidas. Posso abrir de novo a tabela para a gente poder conversar. É, a conclusão disso é que o empresário ele tem que pensar de uma forma diferente. Ele tem que se munir de pessoas que possam orientá-los a fazer correto. Ele tem que ter a certeza do que ele está fazendo, porque vai impactar de uma forma muito direta nos seus projetos, nas suas situações. Teve acho que é o Moscato que abriu.
Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui, Boscato, para que você possa fazer a sua pergunta. Eu acho que abriu aí, não? Luiz, tu poderia abrir Abre... eles poderem falar? Tá aberto já, ele pode Boscato, falar. Ele tava falando já. Já. Posso falar? pode falar, Boscato. Está me ouvindo? Não, é uma pergunta simples, Adilson. Isso aí não é tão simples, eu acho. Isso aí vai exigir muito estudo de todo mundo para se inteirar. Mas uma pergunta que eu queria fazer agora, diante disso aí. Uma pessoa do Simples, que não optar pelo IVA, e ela fornecer para mim, se eu tiver no Simples e não optar pelo IVA, fica tudo igual por enquanto, certo? Fica tudo igual, com certeza. Claro, eu vou ter problema para quem eu vou vender depois, que também teria que ser do Simples sem o IVA. Porque se eu tentar vender para alguém do lucro real no IVA, ele vai ter problema, né? Exatamente isso. Tá. Então, o que nós temos que pensar, Gilberto, é que todo o processo do empresário ele está viciado a fazer do jeito que estamos hoje. Eu também sou assim, porque é um vício que a gente tem, porque faz 60 anos que a gente faz assim. Só que o que vai acontecer a partir de agora é as mudanças que o empresário tem que pensar em implantar o seu negócio. Porque hoje o que ocorre, que o maior problema nosso é que os empresários eles tecnicamente, eles não entendem o que está realmente acontecendo quando se manda as guias para os clientes. Hoje, o empresário ele precisa entender o que acontece dentro do seu problema, que é a venda do seu produto, só que agora ele vai ter que cuidar da fonte do fornecedor. E quando isso ocorre, a gente começa a ter problema, porque hoje a gente não sabe realmente como está efetivamente os nossos fornecedores. Porque a gente tem informação apenas pela ligação, me manda lá tantas garrafas disso, vinho daquilo, rolha daqui, esse tipo de situação, falando do setor vinícola. Mas o que ocorre dentro, a gente efetivamente não sabe como está o empresário. E aí começa a impactar dentro do meu negócio, porque se eu comprei dele, eu posso ter alguns problemas. Por exemplo, o Sprint Payment, ele vai ser implantado gradativamente. Aliás, quem não sabe, Sprint Payment é a forma que o governo encontrou de autofiscalizar 100% de todas as notas emitidas, porque o governo vai ficar com o teu dinheiro. Ele vai controlar o teu imposto. Vamos vender 100 mil reais de produto. Você vai receber, arredondando, 30% é do IVA, eu só arredondei, porque ainda não tenho o valor exato, e 70% vai vir para a tua conta. Só que antigamente esses 30 te ajudava a respirar até o momento de pagar a guia. Mas, Amanhã mas, não tem, tem. mas tem um lado bom, Adilson. O Spring Pad aí, tu tem a certeza que o Sprint cara Payment. recolheu, né? Senão tu não vai Com ter certeza. certeza absoluta, porque eu não vou ter, digamos assim, a certeza se ele pagou ou não. Porque hoje existe ainda a implantação do Sprint Payment gradativamente, até o governo conseguir implantar para todas as empresas. Vai ser obrigatório? Sim, mas ela vai ser gradativa, conforme o setor, conforme o tipo da empresa, ela vai ser, digamos, alguns vão ser penalizados antes que o outro. Porém, talvez esses, como você bem falou, Boscato, eles vão ter uma segurança maior que os outros, porque eu tenho convicção que foi pago o meu imposto. Porque Porque se eu paguei senão, através do sistema do governo, está quitado o imposto do crédito que eu vou ter. porque senão, E tem mais. porque senão agora na minha empresa, digamos, eu vou ter que ter um sistema ou alguém, eu vou ter mais custo para alguém monitorar de quem eu estou comprando se está em dia o imposto. Eu consigo fazer isso? Existe forma? Hoje não, mas já está sendo implantado o sistema, o governo não liberou ainda para teste, mas já está muito adiantado, viu? O controle desse sistema de implantação que ele vai ter, que é o Sprint Payment eletrônico. Eu não sei bem o nome que eles vão botar, tá? Mas o que ocorre dentro desse processo é o controle do governo, o controle do empresário. Todo, todos nós vamos ser controlados, porque nós estamos falando de um controle via sistema do governo. Aí tu pode até me dizer, tá, mas eu vou receber em dinheiro. Tá, mas se tu não pagar o imposto, o teu
cliente provavelmente não vai comprar de você. Mas e se eu paguei mais imposto? Por exemplo, no mês de dezembro, geralmente as empresas vinícolas, novembro, dezembro, eles vendem toda a safra que eles têm de vinho. Eles vão pagar o imposto. Esse dinheiro vai ficar retido com o governo? Não, tu pode pedir a restituição do dinheiro no caixa, porque se tu pagou o imposto a mais, o governo vai te devolver o imposto. Mas eu estou falando o governo devolver, olha a palavra que eu estou usando, o governo devolver o imposto. Aí tu já sabe o que pode acontecer ali na frente. Daqui a pouco eu vou te devolver daqui a um ano. E esse dinheiro é de extrema necessidade para fazer o meu negócio funcionar. Isso é altamente necessário a gente entender o processo, para que a gente tenha, pelo menos, uma estrutura financeira um pouco melhor daqui para frente. Por isso que eu estou preocupado em passar as informações. Os empresários eles não estão se preocupando com o problema. E isso é uma situação grave, porque vamos imaginar que em janeiro do ano que vem tem que fazer, agora tem que não é mudar a chave, muda tudo, não é assim. Porque pensa, tu vai fazer dois custos do teu produto, um do jeito que tu tá e o outro do jeito que o governo vai implantar, tirando os impostos e calculando o IVA. E se tu não fizer bem feito, tu vai ser eliminado, porque o custo vai se tornar muito caro para aquele cliente. Só que nós estamos no meio do dinheiro, e o dinheiro é que manda em nós. É isso que eu estou preocupado. Hoje, para a gente ter aqui, nós tivemos uma situação que eu expliquei para vocês, tivemos um cálculo que foi feito, que a gente tem essa planilha. Estou pedindo para que a gente cuide em conjunto. Como é que nós vamos cuidar dos nossos fornecedores? É de extrema, é uma situação extremamente crítica aos nossos fornecedores, porque nós vamos ter que cuidar deles. Isso é uma situação que vamos ter que pensar. Nós vamos ter que também cuidar do sistema híbrido. As nossas empresas vão ter que fazer duas coisas para poder conseguir. Isso é uma situação ruim. Eu, Isso, para mim, é o pior. Porque pensa 6 meses de um jeito, 6 meses de outro. E tu vai ter que te adaptar no meio da confusão. É aquela história, o carro está andando, a gente tem que trocar o pneu com ele andando, não tem história de parar. Porque hoje qualquer empresário que resolver parar 15 dias para estudar, ele quebra. Porque está tão justo o fluxo de caixa, ele não consegue manter as coisas andando. Custo final de suas compras será bem maior, eu provei para vocês que será maior. Além disso, o departamento de compras ele vai ter que ser extremamente treinado. Mas quem é que vai treinar se o empresário nem ele sabe o que vai acontecer? O contador vai ter que estar antenado para chegar para o empresário e dizer, olha, nós ajudamos você a treinar o seu empresário, ao seu departamento de compra, o seu departamento de venda, os seus custos, nós vamos ter que pensar nisso para poder ajudar. Vai ter um custo maior? Não há dúvida que isso vai ter um custo maior. Nós vamos ter que ter pessoas qualificadas dentro do escritório? Não há dúvida que isso vai ter. Então, o que eu estou buscando dentro dessas palestras que a gente faz é exatamente isso, levantar a preocupação do empresário para ele já ir se preocupando desde já, porque não vai dar tempo para chegar em janeiro. Agora vamos tentar mudar aí, vamos ver, vamos fazer como é que vai dar. Não vai ser certo. Tem o Juliano Zanetti, eu acho que pediu a palavra, Juliano, se tu quiseres falar, só libera o teu microfone. Depois tem duas perguntas também no chat, Dilson. Então deixa eu falar, deixa o Juliano fazer a pergunta, mas depois tem o chat também. Perfeito. Juliano, acho que Ô, pode falar Adilson, se tu quiser. boa Boa noite. noite. Boa noite. Ô, Adilson, hoje nós temos várias empresas, né? Claro que a gente não tem informação precisa, que tem impostos atrasados de anos, né? E quando implementar o IVA, é a partir daquele momento que o cara que tem imposto atrasado não vai conseguir te dar o crédito, ou o cara que não tiver com a CND liberada, ele já não vai conseguir te dar o crédito? Juliana, como o que está acontecendo em relação a isso, o governo está implantando diversas situações. Hoje está saindo aqui no Rio Grande do Sul, saiu um parcelamento, tá, de ICM, que já está ajudando os empresários. O federal também deverá sair um novo parcelamento para essas empresas se autorregularizarem. Mas eu não acredito que o passado possa impactar no futuro. Primeiro, porque o que ocorre hoje, né, no Brasil como um todo, o empresário ele se automantém com os impostos. E se o governo resolver dar um trancaço assim, olha, agora está tudo em dia, senão não libera nota,
passa a chave na porta e todo mundo vai para casa, e existe um problema muito grande, que é o desemprego, que vai aumentar. Eu, particularmente, eu não acredito que faça vamos trancar aqui, eu não vou emitir a nota porque tu está me devendo imposto do ano 2022. O governo deverá arrumar uma forma de parcelar isso a longo prazo, porque existe um porém ao longo dos próximos anos. Se tu não recuperar todos os teus créditos que tem dentro do teu negócio, você vai perder esse crédito, porque não vai ter como levar para o IVA o crédito antigo. Se você vai ter que fazer uma implantação dentro da sua contabilidade, dentro da sua estruturação, para descobrir o crédito e fazer a habilitação do crédito para conseguir recuperar dentro do IVA. E se você não for antenado, eu lhe conheço, Juliano, eu sei que você não deve nada de nenhum imposto, mas eu tenho que falar em geral para todo mundo. O que ocorre aqui é que, se o empresário não tiver regular, ele poderá ter problema. Não estou afirmando, ele poderá ter problema, porque depende da regulamentação do governo. Mas vamos ser justos aqui. Eu acho que o governo não vai fazer uma forma de, olha, se tu me deve, eu vou te parar e deu. Seria altamente desumano, principalmente no ano da eleição, no próximo ano. O governo não vai fazer, ele vai criar uma forma de facilitar a vida dos empresários. E eu aqui não estou falando Quebraria de muita política, empresa, eu não né? quero falar de política. Oi? Quebraria muita empresa com isso. Vai quebrar geral as empresas, porque hoje, se tu pensa dentro do teu produto, tu sabe muito bem do que nós estamos falando, quantas empresas de transporte estão realmente saudáveis. Não precisamos falar aqui muita coisa. A gente sabe que tem algumas que estão extremamente saudáveis, tem outras que estão extremamente com problema. E o governo não vai chegar e dizer, olha, agora você está fora disso, é transportador, está devendo, então tu está fora. O outro lá que está em dia segue a viagem tranquilo, porque o IVA vai ajudar ele. Não vai funcionar assim. O governo deverá fazer parcelamentos a longo prazo, em até 120 anos, desculpa, 120 meses, para conseguir fazer com que o empresário consiga pagar, porque hoje pagar um imposto uma vez só já é difícil, imagina pagar dois. Na É verdade, extremamente difícil. aqui em Santa Catarina, na verdade, tem muito transportador que trabalha, na verdade, ele vê o lucro na sonegação de imposto ou até mesmo no não pagamento do imposto, né? Então, isso é por isso que eu te perguntei, porque vai ter muita gente que, beleza, se o governo esqueceu daqui para trás, para eles vai ser uma vitória, né? Mas até onde, Exatamente não sei. isso. Só que a situação que nós vamos passar é que o governo vai ter que nos ajudar, porque hoje nós estamos com um problema financeiro no Brasil extremamente grande. E nós não estamos vendo uma luz muito boa no final do túnel. Talvez seja um trem que seja gigante que está vindo para cima da gente. E ainda por cima implantar uma situação dessa, onde eu vou tirar mais dinheiro da sociedade, eu não sei se a sociedade aguenta esse tranco ali. Ou o governo ajuda, ou nós vamos ter que parar, porque não tem o que fazer. E tecnicamente, eu não estou aqui prevendo algo ruim para ninguém, não me entendam mal, tá? Eu estou dizendo para vocês que a gente vai passar por uns momentos muito difíceis daqui para frente. E hoje, quem mais vai trabalhar aqui, quem mais vai trabalhar de fato, somos nós empresários, nós contadores. Porque o que acontece hoje, eu vou ter que estudar muito mais do que eu estudei até agora, para conseguir levar até os empresários uma forma saudável do que pode fazer dentro da lei, porque senão não vou conseguir manter a minha empresa funcionando. Por isso que criamos dentro do Contade sistema de consultoria, tem profissionais que trabalham com a gente, nós temos aqui sistemas que vão nos ajudar a fazer isso, até cursos eu estou fazendo, vou criar isso para que os empresários possam sentir o problema realmente. Se eu tiver que dar aula para os meus clientes, eu vou dar aula com o maior prazer, porque se eles estiverem bem, nós vamos estar bem. Agora eu vou pensar só no meu bolso, só na minha situação, fatalmente eu vou quebrar junto. E aí não tem como resolver o problema. Ou eu ajudo aqueles que eu posso, terá custo? Não há dúvida que terá custo, porque eu vou ter que ter pessoas mais qualificadas dentro do meu negócio para conseguir atender esses clientes. E fazer cursos online é a melhor maneira. Olha para essa que estamos tendo aqui, estamos com 45 pessoas, são pessoas que estão preocupadas com a situação. O que pode acontecer com o seu negócio. Porque o governo está aí, implantei, agora te vira, tem que responder e deu. E não é bem assim.
Teve um outro transportador aqui que me pediu os cálculos. Como tu é meu cliente, a gente vai te fazer os cálculos para ti, especificamente dentro da tua empresa, para que você entenda o seu negócio. Não vou falar o teu nome para não ficar antiético, mas eu estou me preocupando com os meus clientes, porque é isso que a gente precisa ter. Hoje, o empresário contador que fica pensando apenas, olha que se vire, eu vou mandar a guia e está resolvido, fatalmente está com os dias contados. E eu não estou falando mal de ninguém. Cada um faz como tem que fazer. Eu optei fazer de uma forma que é público, para que a gente possa pegar e mostrar para os empresários que hoje você está antenado com o problema, está resolvendo o problema que tem que ser, e está levando para os nossos clientes, está buscando profissionais que trabalham conosco para poder ajudar os empresários a fazer o que precisa fazer. Não é o que quer fazer, é o que precisa fazer. Isso temos que estar antenado. Isso é que tem que buscar. Temos aqui outras perguntas também. Quem vai calcular os impostos? Então, será o governo? Jussara, a pergunta ela é o pertinente. Quem vai calcular é o teu sistema. Só que quem vai ficar com o teu dinheiro, do teu imposto, é o governo, através da Sprint Payment. Porque o que vai acontecer? Eu vou comprar o seu produto, você vai me vender e eu vou pagar no banco, via Pix, via boleto, via transferência, qualquer forma que eu fizer o pagamento via banco, vai ser via sistema Sprint Payment. O que é esse sistema? É o dinheiro que divide para 4 pessoas ao mesmo tempo. Você que é fornecedor, município, estado e federal. Só que você vai receber 71,5% do seu produto. O restante já fica na mão do governo. Só que muitas vezes esses 30%, vamos arredondar assim, 30% ficava no teu fluxo de caixa para dar aquela respirada até o dia 20 do mês que vem, na hora de pagar o imposto. Isso, às vezes, era de extrema necessidade. E o que eu estou dizendo agora é que a gente tem que cuidar do nosso fluxo de caixa. Tem que ter profissionais que vão ajudar o fluxo de caixa a entender o que é o fluxo de caixa, afinal. Nós vamos ter que entender, fazer os empresários trabalhar e os sistemas vão ter que ajudá-los. O fato sonegador, ele vai ser extinto pela situação que vai acontecer. Porque nós então vamos trabalhar só com dinheiro agora. O dinheiro vai ser extinto também, o governo está eliminando esse tipo de situação, esse tipo de sonegação não vai mais existir. Isso é uma situação ruim, porque hoje tem controle do estoque que você tem controle dos pagamentos que tu faz no banco, tem controle da movimentação no pessoal que você faz, que o dinheiro é da sua empresa. 100% da nossa vida o governo controla. Hoje, se você vai fazer a sua declaração, por exemplo, Jussara, falando de ti, não estou usando o seu nome, se tu vai fazer a tua declaração, eu quase não preciso digitar nada, porque já busco ela pré-pronta. Eu busco ela dentro da Receita Federal pré-pronta, avalio, analiso e devolvo para a Receita pronto. Desculpa que eu estou um pouco gripado. Então, o que eu estou querendo dizer é que isso é do seu CPF, mas do teu CNPJ está bem pior do que tu imagina. O governo ele tem todas as informações. Para vocês terem uma ideia, a gente manda as guias do estado do Rio Grande do Sul no máximo dia 12. Às vezes, no dia 13, já tem a intimação que tem algo errado naquela guia. E nós temos um prazo para corrigir, senão vai ser autuado. Nós estamos falando em menos de 24 horas, tu já tem a informação pronta, auditada pelo Estado. A pergunta é, como eles podem auditar? E descobrir o erro que tem lá dentro. Porque os sistemas deles estão sendo auditados via a inteligência artificial. E eles conseguem saber se você está sonegando ou não através do sistema que eles têm. Isso está virando um padrão. Aí tu vai me dizer, Adilson, tu está assustando? Não, gente. Para olhar, eu te mostro, se você quiser, as informações que o governo tem. Eu não estou aqui inventando nada, nem criando coisa onde não existe. Está nos sistemas. Entendam que nós não vamos conseguir passar do jeito que o governo está fazendo. Buscato, você pediu a palavra, pode falar se você quiser. Adilson, eu queria fazer um raciocínio aqui.
Porque, para mim, a pior parte disso aí tudo, vai dar trabalho, etc., mas é o problema financeiro. Porque, pelo que tu apresentou aí, eu vou comprar de alguém uma mercadoria, vou ter que desembolsar antes 50, agora 60. Eu vou ter lá adiante esse crédito, mas vai ter um tempo. Isso aí vai exigir de todas as empresas agora um fluxo de caixa astronomicamente maior. E quem não tiver esse caixa vai ter problema, vai ter que buscar em banco. Vai ser muito complicado. Exatamente isso que eu estou tentando passar, Boscato. Porque hoje os empresários estão acostumados com o jeito aquele brasileiro, pera, eu vou dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Gente, nós vamos ter o controle do meu cliente, é o meu cliente que vai exigir o meu imposto pago. E se ele vai exigir, terminou, não tem o que fazer. E pensa um pouquinho, eu vou vender hoje, Boscato, vou usar o teu nome, tu não me leva mal, tá? Eu vou comprar do Boscato, ele pagou o imposto, tudo certo. Mas eu peguei o produto dele, transformei e vou vender agora para o Ivandro. Mas eu não paguei. Mas o Ivandro vai ter que vender para o outro lá no fundo. O Ivandro vai ter que bancar o meu imposto que eu não paguei. Aí o fluxo de caixa ele dobra, porque ele já está pagando mais. Mas eu não dei o crédito para ele. E o que acontece nesse momento? Ele vai ter que ter um pulmão financeiro maior. E qual a empresa que hoje no Brasil, consegue ter um pulmão maior financeiramente falando? Se não tiver uma estruturação, se não tiver um acompanhamento do consultor, isso a gente tem condições de fazer dentro do Contade, tem equipe qualificada para isso, já venho treinando essas equipes já faz tempo, para que a gente consiga ajudar os nossos empresários. E se ele não fizer uma situação correta, fatalmente ele vai ter problema. E fatalmente nós juntos vamos ter problema, porque esse cliente não vai pagar o contábil, porque ele não vai ter o dinheiro para pagar. Talvez eu esteja falando um pouco a mais do que podia, mas eu sou transparente. Eu prefiro mostrar a realidade hoje, mesmo dolorosa, mas prefiro mostrar hoje, porque de manhã talvez já esteja tarde. E é isso que a gente está fazendo agora com essas palestras. Vai ter uma próxima no mês que vem, que a gente vai ver as que o governo vai implantar, porque tem mais um agravante esse ano que o governo vai votar, que é o imposto de renda sobre os lucros. Nós não vamos escapar de pagar imposto sobre os lucros, porque é uma determinação já. Então, só não sei o tamanho do problema. Então, eu só estou dizendo para vocês que a carga tributária vai aumentar. Não tem, já reprovei aqui com números para vocês. E esses números aqui estão fidedignos, eles não são inventados, é números corretos das notas. Só que vocês têm que perceber uma situação um pouco. Tem condições de fazer correto. O empresário precisa parar para pensar no seu negócio. Não na sua forma, vou dar um jeitinho, vou ajeitar o boneco que vai ficar bonitinho. Não vai dar tempo, gente. Estou aberto a perguntas, pessoal. Eu respondo aquilo que eu sei, poderia responder. O que eu não sei, vou buscar a informação e passo para quem pediu. O que eu tenho para dizer para vocês aqui também, que eu acho que é importante, nós criamos um cadastro, para dizer bem a verdade, tá? Um cadastro que as pessoas que gostariam de participar de um curso específico que a gente vai fazer. Esse cadastro aqui também tem questão de horário que vocês podem pedir. Não vai ser obrigatório, quem fizer o cadastro não vai ser obrigatório estar na palestra, no curso que a gente vai fazer, porque o que eu estou buscando é levar o empresário para ele começar a raciocinar. Como é que eu vou trabalhar com o meu negócio, Adilson? Será que do jeito que eu estou hoje eu vou conseguir passar nessa emaranhado de mudanças? Serão 7 anos de implantação. Sim, 7 anos. Mas o ano que vem é 1%. No outro ano é 10%. E no outro ano já é 12%, já é 13%, 14%. Daqui a pouco nós vamos chegar nos 28%. E esses 28 chegam tão rápido. Só que aí nós temos que organizar financeiro, departamento de compras, estruturar a equipe que faz as notas, porque hoje a gente manda fazer a nota e às vezes nem vem nota. O que acontece com isso é que a gente tem que entender. O curso vai ser online inicialmente, mas eu vou fazer alguns presenciais,
que aí será aqui na cidade de Flores da Cunha e também em cidade de Caxias. Mas, se depender da quantidade de pessoas, a gente muda a forma de fazer para poder buscar o máximo de pessoas para poder informar. Eu estou preocupado em levar a informação. Cabe a vocês saberem se querem informação ou vamos deixar para o ano que vem. Vocês que têm que decidir, vocês são dono do negócio de vocês, mas estou alertando. Por favor, analisem com cuidado ontem, porque eu sou uma pessoa muito avançada, vou atrás de todas as informações, gasto horrores de dinheiro por ano para buscar informações onde estiver. E eu vou dizer para vocês que eu já estou atrasado. Mesmo buscando todas essas informações em todos os lugares. Todos vocês sabem que eu estou ligado com o pessoal de contabilidades de muito grande do Brasil. Estou num núcleo de empresários que tem um que lá que fatura 30 milhões por mês em contabilidade. O Adilson está lá no meio. Por quê? Eu preciso da informação. Eu preciso buscar o que está acontecendo lá no mercado. Porque isso vai chegar aqui. E se nós não tivermos antenado, fatalmente vamos ter problema. Ou vamos deixar para amanhã, vamos ver como é que nós vamos fazer, né? Não vai dar tempo. Por isso que eu estou pedindo para vocês, parem e analisem. O curso que a gente vai fazer, ele vai ser específico, vai ter aula específica do que nós vamos fazer. O que tem que estudar só com o departamento de compra? Qual a tabela que eu vou ter que mexer? Como é que eu vou cuidar com o meu fornecedor? Como é que o Adilson vai ter que controlar a contabilidade dele para dar a informação mais rápida? Porque hoje o que interessa é a informação, não é nem a guia não me interessa mais. Tá certo? É isso mesmo? Eu quero saber porque impacta no financeiro dos nossos caixas. E hoje vocês sabem, o Boscato bem lembrado, se a gente não conseguir pagar o imposto, nós vamos lá no banco, seja qual banco for, e aquela taxinha que vem no mês seguinte, ela já é muito doída, porque eu não consegui nem pagar esse mês, calculo o mês que vem, tem que pagar 2 impostos e ainda o parcelamento do dinheiro que eu fui buscar. Puxa. Pessoal, estamos aqui 1h20. Contem com o contador que vocês têm. Contem com o empresário, o Adilson, que vocês têm. Contem com a minha equipe. Não é à toa que eu tenho aqui, são 40 pessoas que trabalham comigo. Um escritório que se preocupa com o empresário. Um escritório que está no meio de empresários de grande porte, contábeis, para poder trazer informações contábeis para os nossos empresários. A primeira vez que me falaram da calculadora Reut, eu vou dizer para vocês, não vai funcionar. Possível fazer a conta. Mas quando eu vi ela fazendo, me dando os resultados, eu fiquei pasmo. O tamanho da mudança que nós vamos ter que fazer. Aí eu comecei realmente a me procurar. Isso foi há 1 ano atrás. Que eram simulações ainda. Agora já tem certo e correto. Então, gente, o trabalho é árduo, mas se estivermos juntos, todos se preocupando com a solução que vamos encontrar, o trabalho será árduo fácil, porque árduo vai ser de qualquer jeito. Isso, agradeço a vocês por estarem aqui. Vamos encerrar a nossa palestra. Se inscreva no curso que nós vamos fazer. E de coração, não deixem para amanhã. Hoje vocês podem dormir em paz, tá? Porque o Adilson está tentando levar até vocês as informações necessárias. Não se preocupem tanto, porque a gente vai buscar o que for necessário para que vocês possam fazer. Tá bom? Contem conosco. Se tiverem mais alguma pergunta, só podem repetir aqui, que eu não vi todas, e já respondo para vocês. Tá bom? Boa noite. Boa noite a todos. Fiquem com Deus e vamos dormir em paz essa noite. Que Amém. tenham vontade que está protegendo vocês.